Aleluia. Você quer conhecer mais o Senhor? Vamos fazer nossa confissão de fé. Levanta ela mais alto que você puder. Vou deixar o diabo bem nervoso com você. Aleluia. Diga: essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Diga: eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Diga: eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Diga: por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Diga: e sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Amém, aleluia. Antes de sentar, dá um abraço para mais 5 pessoas perto de você aí. Diga para ela: que bom que você veio. Você está no lugar certo, com as melhores pessoas, para cultuar ao Senhor. Aleluia. Amém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia. Que bênção, que bênção. Então, saudar também nossos irmãos na internet, né, que estão ligados conosco aí. Creio que Deus tem algo especial para você. Então, fica bem conectado, o Senhor, com a sua Bíblia perto de você, que a presença do Senhor pode tocar você aí. Amém? Eu quero falar com você sobre a recompensa da honra. Amém? Faz um tempinho já que a gente não fala sobre isso. Saudade de a gente visitar algumas coisas, né, reacender no seu coração essa verdade, esse princípio, que vai colocar você num lugar onde Deus vai te responder grandemente. Amém? A honra faz parte de um sistema de recompensas de Deus. Amém? Está com a sua Bíblia aí? Abre comigo lá em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Texto bem importante para nós. Eu creio que o Senhor tem coisas grandes para a gente tirar daqui. Primeira Samuel 2,30 diz o seguinte. Aqui só o contexto para quem está chegando no Evangelho, chegando na Palavra de Deus. Capítulo 2, a Bíblia vem apresentando Samuel como um profeta. E aqui o Senhor está falando com Eli. Eli era o sacerdote, a espécie de pastor da época. E tinha uma promessa que desde a época de Moisés, né, o irmão dele, Arão, viria a linhagem de sacerdotes. Mas quando chega aqui em Eli, ele erra, porque ele não repreende os seus filhos, que eles afrontavam o Senhor, não tinham honra por Deus, eles pecavam, eles roubavam a igreja, eles mexiam com as mulheres, e ele é passivo com isso. E Deus vem e repreende Eli e fala para ele: olha, não vai ser mais assim, não vai ser mais da sua linhagem o sacerdócio. E Deus começa agora a estabelecer um princípio de relacionamento, e no versículo 30 é onde apresenta isso, diz: portanto o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Aleluia, olha que forte isso. O Senhor está dizendo: olha, não vai ser mais na linhagem de uma família onde o meu sacerdócio vai lidar, mas será através de um princípio chamado honra. E o Senhor está dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei também. Aleluia. Então o Senhor está nos convocando a praticar isso, porque é nesse lugar onde estará recompensa de Deus, né? É tão bom, irmãos, quando alguém usa, né, os recursos que ela tem, a habilidade, a inteligência dela, para de alguma maneira nos honrar, ganhar um presente. É tão bom, né? Ser abençoado é tão bom. Quando alguém usa os recursos dela, e quando é alguém que tem muito recurso e usa os bons recursos para nos abençoar, melhor ainda, não é verdade? Agora imagina o próprio Deus usando as riquezas da glória dele para poder recompensar você, honrar você. Aleluia. A palavra do Senhor fala em Salmos 84, versículo 11, que o Senhor Deus, Ele é só o escudo, Ele não só nega, Ele não nega nenhum bem, Ele derrama graça e glória aos que andam retamente. Deus, Ele não está com a mão dEle recolhida, Ele tem total interesse em te abençoar, Ele tem total interesse em te recompensar, mas a bênção dEle tem um endereço, e esse endereço é sobre aqueles que decidem ter uma vida que vão honrar a Deus. Meu querido irmão, eu quero que você saia daqui com essa nota no seu coração.
o alvo de nossas vidas deve ser honrar a Deus. O alvo de nossas vidas é ter um comportamento aqui na terra, um padrão de comportamento que honre ao Senhor. Deixa eu te dar algumas definições da palavra honra, isso pode enriquecer teu entendimento hoje. Tem um slide que pode nos ajudar nisso aqui. A palavra honra tem muitos verbos, tanto no Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, quanto no Novo, no grego. E tem um slide que a gente pode trazer algumas definições sobre a palavra honra. Pode pôr, por favor? Pode pôr, é o mineiro pedindo café, pó. Honrar é respeitar, honrar é estimar, honrar é admirar, encorajar, elevar, magnificar, celebrar, apreciar, reconhecer. A palavra no hebraico tem raiz kaved, de onde vem kavod, kaved, ou kabod, a palavra glória, tão usada como kabod, significa honra, glória, glorioso, abundância, riqueza, esplendor, reputação, reverência, excelência. Onde tem honra, nós encontramos tudo isso. Nós encontramos abundância, nós encontraremos riqueza, nós encontraremos reputação, reverência, excelência, dignidade. No Novo Testamento, a palavra utilizada é time, se fala time, como se fosse, mas a escrita é essa time, como se fosse time de futebol. Pode cortar para cá a câmera. Time significa dar valor. E isso traz um sentido prático da palavra. Então, onde eu expresso valor, onde eu demonstro valor, eu estou demonstrando a minha honra. Você está aqui hoje no culto, você está assistindo pela internet, tão interessado, podia estar vendo tanta coisa agora, mas decidiu parar para assistir o culto a Deus, isso só para Deus como uma honra. Você aqui que veio cultuar a Deus, isso é uma honra, você está dando valor ao Senhor. E já que você veio de coração também, isso é uma dupla honra que só para Deus. Então Deus hoje tem uma honra especial para a tua vida, tem recompensas do céu para mim e para você, amém? Provérbios, fala algo interessante. Olha como a honra faz parte do sistema de recompensa de Deus. Provérbios 22, versículo 4. Provérbios 22, versículo 4. Provérbios 22, verso 4 diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Tanto Deus tem honra para você, aleluia. Veja que a honra ela faz parte. A recompensa de Deus, Deus tem dignidade, tem riquezas, tem vida e tem honra. Honra Deus tem para aqueles que têm um coração humilde e que são tementes a eles. A honra tanto é uma semente nossa para com Deus, como também é uma colheita. Então, se você quer ver Deus honrando mais a sua vida, decida aqui na terra ter uma vida que vai honrar ao Senhor. O texto que nós lemos em 1 Samuel 2,30, o Senhor diz: eu honrarei aqueles que me honram, o que me desprezam serão desmerecidos. Ou seja, aquele que decidir honrar ao Senhor, vai receber a atenção de Deus aqui na terra. Aleluia. E a Bíblia fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra buscando um coração que seja inteiramente dele, para que ele venha se fazer forte. Então, se o nosso coração for o coração que sobe como honra a Deus, se prepara, a força, a graça, a honra de Deus será vista na sua vida. As recompensas de Deus serão vistas na sua vida. Você está me entendendo? Aleluia. Isaías capítulo 42, verso 12. Isaías 42, verso 12. Diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Eu aprendo com esse versículo que toda honra que a gente dar a Deus, nós estamos anunciando que algo glorioso vai acontecer. É muito interrelacionado na Bíblia a palavra honra e glória. Quando você anuncia honra a Deus, você está anunciando, aleluia, que a próxima coisa que vai acontecer na tua vida é algo glorioso. É algo glorioso. Meu querido irmão, quero convidar você a ter uma decisão no seu coração de sair daqui como alguém cuja vida honra ao Senhor. Tem um texto que quero ler com você no slide também, na versão a mensagem. Eu penso que vai ser mais rico, nós acompanhamos na tela. Está no slide também, pode colocar. Versão da Bíblia, a mensagem, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, pessoal da mídia, tira o slide, coloca o versículo, vamos começar do versículo 13. 3, do 13 em diante. Tirar algumas lições daqui, vamos aprender cuja uma vida honra ao Senhor. Vai nos enriquecer bastante. A Bíblia, a versão a mensagem, capítulo 3, versículo 13. Diz: o Eterno diz: vocês disseram palavras duras contra mim. Vocês perguntam: quando é que fizemos isso?
quando vocês disseram, não vale a pena servir a Deus. O que ganhamos com isso? Quando fizemos o que Ele nos pediu e andamos por aí de cara amarrada, levando a sério o Senhor dos exércitos de anjos, que diferença isso fez? Os outros quebram todas as regras e saem imunes. Eles forçam Deus ao limite e saem ilesos. Então aqueles cuja vida honrava o Eterno se reuniram e discutiram o assunto. Que assunto? Vale a pena servir a Deus com honra ou não? O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa e ouviram tudo. Foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. Todos os nomes do que temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos os que honravam o nome do Eterno. Uau! O Senhor dos exércitos de anjos disse, eles são meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Uau! Vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honram. E vocês verão outra vez a diferença entre quem fez o que é direito e quem não faz, entre servir o Eterno e não servi-lo. Volta ao verso 16, olha interessante aqui, se reuniram dois grupos de pessoas, uns disseram, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena seguir ao Senhor, olha o que está acontecendo, não está dando em nada, e Deus estava vendo e ouvindo tudo, mas houve um outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas cuja vida deles, não é o culto deles apenas, não é o domingo deles apenas, a vida deles honra ao Senhor, diga, está falando comigo? O Eterno, o Senhor Deus se reuniu e começou a observar e chamou os anjos para anotar, fazer a ata dessa reunião. Aleluia, Deus está ouvindo tudo aquilo que você fala. Aleluia ou ai de mim, aleluia. E aqueles cuja vida honravam o Eterno diz, olha, eu não concordo com isso, Senhor. Vale sim a pena para nós servir ao Senhor. E a Bíblia fala que esses cuja vida honram o Eterno, o Senhor está dizendo, esses vão receber tratamento especial divino. Aleluia. Olha como a honra está muito relacionada com a quantidade de favor que você recebe por Deus. Se você não está vendo tanto a sua vida tão abençoada, tão favorecida, avalie um pouco a sua honra. Você precisa ser alguém generoso com a sua honra. Quando você é alguém que tem uma vida que honra ao Senhor, que honra o Senhor no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades, se prepare, irmãos, em cada área dessa, você vai receber tratamento especial da parte de Deus. Existe um Deus que faz diferença naqueles cuja vida honra a eles e aqueles cuja vida não honram a eles. E eu quero te convidar a fazer parte desse time que tem a honra como algo generoso no seu coração. A Bíblia faz menção da mulher, a mulher pecadora que vai até Jesus e derrama um perfume tão valioso, um perfume que equivalia a um preço do salário de um ano aos pés de Jesus. Alguns líderes lá olharam para aquilo e disseram, olha que desperdício. Podia pegar isso aí, distribuir, dar aos pobres, mas veja que ele tinha o dinheiro, o olho era no dinheiro daquilo ali. E Jesus diz, olha, ela fez boa ação para comigo. Ela está me honrando, ela está derramando honra sobre mim. Aleluia. E onde for pregado o evangelho, essa mulher jamais será esquecida. Eu acho tão interessante isso, porque quando eu leio a minha Bíblia, para mim um dos maiores milagres, ou o maior milagre de Jesus é ressuscitar Lázaro. Ressuscitar um homem depois de 3 dias, e só um evangelho registra isso. Mas a mulher que derramou honra sobre Jesus, Jesus não deixou ela ser esquecida por nenhum dos 4 evangelhos. E quando você anda em honra, você jamais é esquecido por Deus. Quando você anda em honra, se prepara, o Espírito Santo vai fazer propaganda do seu nome no coração de pessoas. Guarda isso, porque isso é favor de Deus. O Espírito Santo vai fazer propaganda do seu nome. Pessoas vão lembrar de você para querer te abençoar. Pessoas vão lembrar de você para querer abrir portas para você. Quando você anda em honra, você está agendando um dia de glória na sua vida. Receber tratamento especial divino. Aleluia. Um dos versículos tão conhecidos na Bíblia sobre honra está lá em Efésios 6, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o 3. Para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu creio que esse princípio de honra ele vai além apenas da honraria com o pai e mãe. Quando você é generoso com a sua vida de honra, ei, se prepara, você está determinando que a sua vida haverá prosperidade e proteção. Prosperidade e proteção. Honra o teu pai e tua mãe. Na tua vida haverá prosperidade e proteção. Aleluia. Esse versículo marcou a minha vida quando a gente teve nosso primeiro filho, Daniel.
né? Toda aquela emoção do primeiro filho, o primeiro bebê, né? Foi para a gente, foi um parto natural, então foi no susto, aquela correria toda, aquela emoção toda. E foi muito marcante para mim, quando a gente voltou para casa, o primeiro dia com o Daniel em casa, e meu primeiro momento sozinho com ele, né? Beca já estava naquela pegada de amamentar, de cuidar, para a mãe é tão puxado isso. Teve uma hora que ela foi descansar no quarto, eu fiquei com o Daniel na mão, literalmente na mão. Lembro que ele cabia nas duas mãos assim, e foi a minha primeira experiência, olhando para Daniel e dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer com isso? Eu lembrava muito do pastor Humberto. O pastor Humberto tem uma frase, ele diz: olha, quando nasce um filho, nasce um pai. Nasce um negócio em você que você nem sabia que existia. E eu lembro de conversar no meu coração com o Senhor sobre esse texto. E eu dizia para mim: já sei, vou ensinar Daniel sobre honra. Eu estava pregando muito sobre honra, fazendo muito evento sobre honra. Eu disse: vou ensinar a ele sobre honra. E fiquei com essa determinação no meu coração. E sabe quando vem no seu espírito uma ideia que você sabe que não é sua? É tão boa que você sabe que não é sua. É Deus falando com você. E vem aquela sugestão no coração: ei, não imponha isso a ele. Seja você um pai que ele queira honrar. Isso foi muito forte para mim. 9 anos que eu vi isso. Não só ensina ele as regras, os protocolos de honra, mas seja alguém, um pai que ele queira honrar. Isso gerou em mim um temor muito grande, em ter um padrão de vida que meu filho olha e diga: não, ali vai um homem que honra a Deus. Eu lembrei disso, que domingo passado, quando acabou aqui o culto, né, eu quero honrar o trabalho dos professores do departamento infantil. Deve ter tido uma aula maravilhosa lá no departamento infantil. Que chegou em casa, Daniel olhou para mim e fez: pai, eu quero conversar contigo. Daniel está com 9 anos hoje. Bem sério, né? Aí, vamos lá no meu quarto. Aí vem Rebeca. Ela disse: não, mamãe, é conversa de homem. Barrou a mãe. Aí ele sentou na cama e fiquei esperando tudo. Aí ele fez: pai, o vocabulário dele: com qual idade eu posso começar a ir com você nas viagens pastorais que você faz? Eu disse: como assim? Não, você não viaja de carro para pregar em alguns lugares, de avião também, né? Com qual idade eu posso ir com você? Eu disse: uau. Começamos a bater um papo sobre isso. Ele fez: pai, eu já estou sabendo que tem batismo, né? Com qual idade eu posso me batizar? Eu já quero me batizar. Ele disse: olha, fique tranquilo que o próximo batismo nosso, acho que é em mês de março, abril, vai ser a leve inteira sua, né? Vai ser você, Letícia, Mateuzinho, Dudinho, vai ser a criançada toda aí que está consciente disso. E começamos a conversar sobre isso, marcamos para ao longo da semana. Ele disse: papai, o Daniel, né, que é o filho do Ronaldo da igreja, no quarto dele tem um quadro, né, que o pai dele, o Ronaldo, bota lá os versículos do dia para ele estudar. Você pode criar um quadro desse para mim também, com os versículos do dia? Isso é bacana. Sexta-feira eu tirei a tarde para orar, estudar, ter um tempo meu com o Senhor. Aí ele entrou no quarto, sentou na cadeira que eu tenho lá na poltrona, e eu tirei essa foto aqui. Tem como colocar a foto? Quando eu olhei para essa foto, o Senhor me lembrou do dia que eu estava com ele em casa. Tem como colocar a foto? Isso aí, ele sentado. Não, pode deixar a foto. Com a Bíblia dele. Ele sentou, eu estava do lado dele ali, ele fez: pai, qual livro aqui eu devo ler? Ele começou a ler, não estou entendendo nada. Eu botei ele para ler 1 Samuel 1 e 2, ele fez: pai, cadê Samuel aqui? Até agora não. Mas eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, né, eu mandei mensagem para a Beca: Beca, olha quem está aqui. Eu botei essa foto para mandar para a Rebeca: pode voltar para cá. Aí Beca falou: o exemplo arrasta mais do que muitas palavras. Sabe, irmãos, eu penso que nós podemos ter um estilo de vida. Não só um momento, mas um estilo de vida que honra a Deus. Nossas casas, nossas famílias, nossos filhos olharem para nós e dizer: ei, papai, quando é que eu posso entrar no propósito junto com você? Isso para mim tem um peso muito grande, porque faz 9 anos que eu ouvi a voz de Deus falando: olha, tenha uma vida que o seu filho quer honrar. E veio ele começando a ficar rapazinho, dizendo: ei, as viagens pastorais. Eu lembrei do Subirá, com o Subirazinho aqui, né? No seminário de verão com Israel. O Subirá trazia as pregações, o Israel as pregadinhas, né? Sabe, irmãos, eu creio que nós podemos inspirar nossa família, nossos filhos, nossos amigos, com uma vida que honra a Deus. Nós devemos ser as melhores pessoas da sociedade, irmão.
as pessoas mais leais, mais generosas, mais bondosas. Onde passar, você derramar a sua honra, ser generoso com a sua honra, inspirar pessoas. Eu estava relembrando uma das grandes histórias, né, do evangelho nos Estados Unidos, uma grande igreja chamada Lakewood. Hoje eles têm o maior prédio dos Estados Unidos. E a história dessa igreja é que nos anos 80, o pastor dessa igreja era o pastor John Austin, grande pregador da fé. E na cidade deles, de Houston, chegou um senhor para ser o xerife da cidade. Ele seria o primeiro afro-americano, né, que assumiria aquela posição de autoridade na cidade. A região era bem preconceituosa. E aquela igreja, o pastor John se levantou com sua esposa e disse: não, eu vou até lá, quero levar uma torta para ele, quero dizer para ele o quão ele é bem-vindo, o quão nós amamos, honramos a vida dele. O Joel, hoje é o pastor, mas na época adolescente: pai, mas ele te chamou? Ele disse: não. Então, mas por que você vai? Eu quero mostrar para ele. Eu não preciso que ele me chame. Eu quero que ele saiba que ele vai ter todo o apoio nosso nessa cidade. O que depender da nossa igreja, da nossa comunidade, vamos apoiar a liderança dele. A partir disso, criou-se uma amizade, uma história muito bonita entre eles. Esse senhor, se não me engano, o xerife Brown, ele virou o prefeito da cidade por 3 vezes. O pastor John foi para o céu com 99 anos. O pastor Joel assumiu a igreja. E no ano 2003, né, o grande ginásio da cidade ficou liberado. Tinha um clube de basquete que jogava lá e construiu um novo estádio. E esse ginásio ficou liberado. E o Joel pegou o telefone e ligou para o agora atual prefeito Brown. E falou com ele: que tal a nossa igreja adquirir o maior ginásio da cidade? E o prefeito disse: olha, Joel, eu acho que será uma maravilha isso. E nós vamos facilitar ao máximo para a Lakewood ser dona dessa igreja. E hoje esse prédio é o prédio da maior igreja nos Estados Unidos. O pastor Joel diz: olha, isso aconteceu porque meu pai, 20 anos atrás, começou a ser generoso em honra com pessoas na cidade. Existem sementes de honra, irmãos, que você vai liberar, que os seus filhos vão colher, que a sua família vai colher. A Bíblia fala que o favor de Deus dura uma vida inteira. A Bíblia, a história de Jó são 9 meses de pressão, mas a Bíblia fala que depois disso ele viveu 140 anos debaixo da bênção de Deus. O favor de Deus, a recompensa da honra, dura uma vida inteira, meu irmão. Mateus capítulo 8, Jesus está em Cafarnaum, e naquela época era uma época onde o Império Romano dominava sobre Israel. César vinha em plena expansão, e a ideia de César era o seguinte: do imperador romano conquistou um local, eles enviavam soldados. E aqueles soldados iam com alguns conselheiros, eles implementavam a cultura. E eles tinham lei que valorizava muito a cidadania romana. Ser um cidadão romano naquela época dava a você muitos privilégios. Ser um militar romano, mais ainda. Ser um chefe militar romano, tu era o cara dos caras. Está me entendendo? E aí onde a Bíblia apresenta Mateus capítulo 8, o centurião de Cafarnaum, um homem que tinha 100 soldados romanos debaixo dele. Naquela época, domínio, culturalmente, entenda isso, Jesus estava como judeu, culturalmente, socialmente, debaixo da autoridade de Roma, de César. Um militar romano mandava sobre ele. Lembra quando a Bíblia fala sobre a bem-aventurança? Fala: olha, quando alguém mandar você ir 1 milha, vai com ele 2. Quando alguém te pedir uma capa, dá ele uma túnica. Aquilo era uma lei de quando os romanos exigiam dos judeus: carrega a minha mala, ele tinha que carregar por 1 milha. Me dá a tua capa, ele tinha que dar a capa. Era uma lei que beneficiava os romanos. Então esse centurião vai até Jesus. Imagina agora, chefe militar, 100 homens ao redor, cavalaria, chegando para um judeu carpinteiro. E ele chega para Jesus e ele quebra todo o protocolo, toda a lei romana. E ele chega para Jesus e fala para ele, a primeira palavra que ele menciona para Jesus é Senhor. Essa primeira expressão já quebra todo o orgulho romano, todo o benefício romano que era aquilo. Ele está ali reconhecendo e dando valor a quem Jesus era. Ele estava dando honra a Jesus, dizendo: olha, eu tenho toda a lei que me protege, eu tenho toda a estrutura militar, mas aqui o Senhor é você. Aleluia. Jesus, ele responde isso porque Deus prometeu: honrarei aqueles que me honram. Jesus diz: olha, vamos lá, eu vou na sua casa, eu vou curá-lo. Imagina, irmãos, hoje em dia você tem uma casa que tem uma pessoa cuidando. É uma boa casa. Uma casa que tenha 2 pessoas secretariando, ajudando, limpando, é uma boa casa, não é assim? Imagina se você tem uma casa que tem 100 pessoas para cuidar dela. É uma boa casa, não é não? Aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno com que você entre na minha casa. Olha o reconhecimento que ele dá a Jesus.
Diz: olha, o que eu tenho para oferecer não é do tamanho do teu senhorio. Mas, Senhor, eu tenho um servo muito querido em casa. E, Senhor, eu estou debaixo do Império Romano. Quando eu digo eu sou um líder militar romano, quando eu digo a um soldado vai, ele vai, porque quando eu falo é César falando. Quando eu digo a um romano vem, ele vem, porque sabe que é o Império Romano falando. Senhor, eu sei quem você é. Manda apenas uma palavra. Uma palavra. E o meu servo será curado. O que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava valorizando quem Jesus era e o poder da palavra que ele tem. Aleluia! Uma palavra pode resolver meu problema. Quando nós honrarmos essa palavra, honrarmos a presença de Jesus, se prepara, haverá recompensas de honra na tua vida. Se eu honro a Deus, agora como eu honro a Deus? O que eu amo do princípio da honra é porque a Bíblia fala, né, Provérbios 23, 4. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Provérbios 24, 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Essa expressão, guarde bem o seu coração, eu penso que a honra é importante porque a honra é o principal guarda do seu coração. É o principal guardião do seu coração. Se você pode colocar um guardião para proteger o seu coração, escolha a honra. Por quê? Porque a honra ela é um princípio que, para você viver nele, ele vai exigir uma série de outros princípios. Por exemplo, tem como honrar a Deus e não acreditar nele? Não. Então a honra vai exigir de você fé. Tem como honrar a Deus e desobedecer a ele? Não. Então a honra vai exigir de nós obediência. Tem como honrar a Deus e pecar, ter uma vida de pecado? Não. A honra vai requerer de nós santidade. Tem como honrar a Deus e ser avarento? A honra vai exigir de nós generosidade. Tem como honrar a Deus e ser orgulhoso? A honra vai exigir de nós humildade. Então a honra é importante porque a honra é um princípio que exige um pacote de outros princípios. Que quando eu me coloco nele, eu me coloco numa condição que Deus pode abençoar. Quanto tempo Deus precisa para te recompensar? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Deus precisa de um coração pronto, irmãos. E a honra é o principal princípio que prepara o teu coração para receber as recompensas de Deus na sua vida. Quando você decide ter uma vida de honra, você está acionando princípios que vai te colocar numa condição que Deus pode confiar as bênçãos dele em você. Agora é honra a Deus adorando a ele, é honra a Deus acreditando nele, é honra a Deus amando a ele, dizimando a ele, é honra a Deus sendo generoso. Mas sabe, irmãos, eu creio que uma das maiores maneiras de nós honrarmos a Deus é valorizar o que Deus valoriza. Lembra que honrar é dar valor? Honrar não é dar valor? Então eu tenho que valorizar a Deus, mas também preciso valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza a igreja dele, eu não posso honrar a Deus e desvalorizar a igreja dele. Aqui é o lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar de intimidade de Deus. Deus, ele valoriza a sua palavra, eu não posso honrar a Deus e não ler a Bíblia. Posso ouvir um amém maior? Eu não posso honrar a Deus e desonrar a comunhão com o Espírito Santo. O parceiro, o amigo, o Deus que está em nós hoje. Agora, irmãos, o que Deus ama aqui na terra? O que Deus ama tanto ao ponto de enviar o Filho dele para morrer numa cruz? Deus ama você, meu querido. Deus ama você, Deus ama você. Se eu digo que honro a Deus, que eu valorizo Ele, eu preciso também honrar a tua vida. Porque Deus, Ele te ama, você é muito importante, muito especial para Deus. E a nossa honra a Deus vai ser refletida na nossa honra para com as pessoas. A palavra do Senhor fala em 1 João, como dizemos que amamos a Deus e não amamos os irmãos a quem vemos? Como digo que amo a Deus se eu não vejo Ele, mas os irmãos que eu vejo eu distrato? Não, esse amor não é verdadeiro. A mesma coisa com a honra. Como eu digo que honro a Deus se eu não consigo honrar as pessoas? Você dá prova da sua honra a Deus quando você trata os filhos de Deus de maneira especial. De maneira especial, valorosa. Você olha para ele e diz, olha, tem algo divino no meu irmão. Meu irmão, ele não é perfeito, mas Jesus habita nele. O Espírito Santo está habitando dentro dele. Tem algo divino operando dentro dele. Aleluia. Vamos ler Mateus capítulo 10, verso 40. Mateus capítulo 10, versículo 40. Olha o que diz, Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. Jesus está falando para os discípulos deles, olha, vou enviar vocês.
Quem receber vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até o 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o quê? A recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jesus está dizendo, vou enviar vocês. Quem reconhecer vocês, quem honrar vocês, quem receber vocês, a mim está recebendo. Meu querido irmão, Jesus, Deus, tem pessoas aqui na terra que Ele vai enviar da parte dEle para você. Receba essas pessoas com honra. Assim como você se prepare também, que você será enviado da parte de Jesus para alguém. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um plano para você? Antes de Deus revelar qual é o teu plano, Ele vai revelar quem são as tuas pessoas. Tem pessoas que serão teus amigos, eles vão abraçar você, vão rir com você, vão brincar com você, mas tem pessoas que terão um papel divino na tua vida, e elas estão aqui para melhorar você. Elas vão ajustar você, confrontar você, falar umas boas verdades, não para machucar você, mas porque te ama, porque Deus colocou no coração delas participar do teu propósito. E essas pessoas você não pode tratar ela de qualquer jeito. Algumas pessoas falam, a gente tem que tratar todo mundo igual. Isso é besteira, isso não tem na Bíblia, tratar todo mundo igual. Não tem na Bíblia. Tem na Bíblia tratar todo mundo bem. Devemos tratar todo mundo maravilhosamente bem. Agora tem pessoas que vão ter um papel especial em nossa vida. Pessoas têm papéis diferentes, irmãos. Um professor não é igual a um aluno, tem papéis diferentes. Um policial não é igual a um ladrão, tem papéis diferentes. Um juiz não é igual a um condenado, tem papéis diferentes na sociedade. Está me entendendo? Estou falando de coisas extremas. Tem pessoas que Jesus colocou na sua vida que terão um papel diferente na sua vida. E Ele fala, se você recebe aquela pessoa no caráter de profeta, de pastor, de apóstolo, de mestre, de evangelista, no caráter que Deus colocou, tem uma recompensa divina através dele para você. Aleluia. A maneira como eu lido com aquilo. Se eu olho para aquela pessoa como alguém comum, será só mais uma pessoa comum. Alguém bacana, para contar piada, para rir, para brincar com você. Mas se eu olho para aquela pessoa como alguém colocada por Deus na minha vida, eu estou me abrindo para aquilo que é divino através da vida deles. Nós temos um pastor aqui, temos aqui pastoral, mas pegando nosso pastor como exemplo. O cara bacana, divertido, você ficar um dia com o pastor Humberto, você vai ir, você vai brincar. E na tua vida não vai mudar, mas se você recebe na sua vida como alguém que está na posição de pastor, existe algo da unção que Deus colocou sobre ele, que vai começar a funcionar e a ativar algo em você. Para algumas outras pessoas, as palavras dele serão só palavras legais, comuns. Mas para você que tem honra no teu coração, essa honra cria uma conexão, cria um fluir divino. Guarde isso. A honra libera um fluir divino. Quando você libera a sua honra, existe algo na unção que você está honrando que vem para recompensar, para ativar você. E algumas palavras que podem parecer para os outros leve, brincadeira, mas para você tem uma ativação profética. Para você causa coisas, libera coisas. Eu estou com o pastor há mais de 20 anos, fico ligado com isso. Nós temos uma relação de intimidade. Cris com Rebeca, eu com o pastor, nossa família junto, nossos filhos juntos. A gente brinca, a gente conhece as limitações um do outro. Mas eu treinei a minha mente para chegar perto de quem Deus colocou na minha vida e não perder a honra por causa da intimidade. E abrindo parênteses para isso, a Bíblia fala também de acepção de pessoas. Vamos lá. É o que nós podemos chamar hoje, né, de bajulação, pabão. Tiago capítulo 2 fala, olha irmãos, quando chegar na sua igreja, uma pessoa muito pobre e muito rico, não coloca o pobre lá no fundão só porque é pobre, e o rico na frente só porque é rico. Porque ao fazer isso, está fazendo acepção de pessoas e anulando a fé de Cristo. Beleza. Mas a Bíblia também fala em Filipenses capítulo 2, olha a gente, está enviando Epafrodito. Esse homem chegou à porta da morte para o evangelho chegar até vocês. Quando esse homem chegar aí, trate ele com honra, trate ele diferente. E agora, o que é que eu faço? O meme lá, e agora, o que é que eu faço? Trato com diferente ou não trato diferente? O Mike Murdock, um grande autor, um grande pregador, ele diz, olha, o alvo da sabedoria é saber a quem honrar. Eu amo isso. O alvo da sabedoria é saber a quem honrar.
O que a palavra está nos dizendo? Tudo é uma questão de motivação de coração. Lembra que honrar é dar valor? Quem tem um coração de honra, a disposição dele em tratar alguém diferente é ser generoso e demonstrar para aquela pessoa que ela tem um papel especial na sua vida. A bajulação não, a bajulação quer se dar de bem. Então o bajulador, ele trata diferente para me dar de bem, para me dar valor, para receber valor. Quem tem um coração de honra trata diferente para dar valor. Quem tem uma mente de bajulação, não, o que é que essa pessoa pode me dar? O que é que vai sobrar de oia para mim? Mas quem tem um coração de honra, ele diz, olha, não, Senhor, eu quero ser a recompensa do Senhor para essa pessoa. Só que quando você faz isso, você se coloca num sistema de recompensa de Deus para você. Entendeu a diferença? Para nós que somos espirituais, irmãos, tem até uma fragrância diferente. Quando você vê alguém bajulando, aquilo arranha, não arranha? É esquisito. Mas quando você vê alguém honrando, inspira, não inspira? É bonito de ver. Inspira, porque vem do coração. E quem faz de coração vai falar aos corações. Então nosso papel não é estar bajulando ninguém para se dar de bem. Nós já nos demos de bem, nós já somos abençoados. E isso é importante porque às vezes tem pessoas que têm uma integridade tão forte no seu coração e o diabo intimida ela com esse pensamento. Não faz isso para aquela pessoa, senão vai achar que você é um bajulador. Irmãos, não cai nessa intimidação do diabo. Porque você vai parar de semear a sua honra. Só som do seu coração. Senhor, eu quero aparecer ou quero fazer com que meu irmão se sinta especial. Se no teu coração vier a resposta de que você está querendo que ele se dê bem, então pratica a sua honra, que você vai ser a recompensa de Deus para alguém. A recompensa de Deus para alguém. Quando você se dispõe a isso, você entra, irmãos, num sistema de recompensas tão abençoado. Tão abençoado, tão abençoado. Eu tenho muitos exemplos, fui querendo procurar, mas esse é o meu melhor. Eu já contei acho que 15 vezes na igreja, mas vou contar de novo. Né? É segurança para vocês ouvir a mesma coisa, né? Então é a história que eu tenho com o irmão Adriano. Para os irmãos que estão chegando aqui na igreja. Essa história tem mais de 10 anos, eu tenho bons exemplos, mas o que Deus me ensinou nesse, para mim ainda é o melhor. Eu estava uns 10 anos atrás pregando na igreja nossa lá de Garanhuns, falando sobre honra, falando sobre essas coisas. E, cadê? Mostrou ele ali, olha, bonitão ali. Figuraça. Te amo, cara. E o irmão do teclado saiu e ele me presenteou com um blazer. E já deve ter acontecido com você de ganhar um negócio e saber que não é seu. Não acontece com você? Você ganha um negócio, um dinheiro, um valor, um presente, você pegou aquilo, você, rapaz, já tem data, que eu sei que não é meu. Lembro que pegar aquele blazer, na época eu estava mais magrinho também, ajudava, vestia o bicho. E fiquei com aquele sentimento, não é meu, vou levar para dar para alguém. O bicho era bonito, era uma camurça diferente. Na época a gente usava muito blazer, pregando na igreja lá. Levei para a igreja, agora eu lembro o seguinte, eu ganhei no domingo, voltei para casa na segunda-feira. Quinta-feira eu pensei, levo para a igreja, não levei. Domingo levo para a igreja, não levei. Domingo à noite levo para a igreja, não levei. Só levei na outra quinta-feira. Quando acabou a outra quinta-feira, acabou um culto. Ainda era lá no prédio do Remas. Adriano, vem cá, então faz mais de 12 anos. Vai na minha sala, acho que estava como diretor da escola de ministro. Por sinal, você, né, que tem desejo, faz a escola de ministro, irmãos. A tua vida é um antes e um depois da escola de ministro. Você que já fez o Rema, é um antes e um depois. Eu disse, Adriano, vai lá na minha sala, tem um blazer lá, vê se cabe em você. E eu fiquei conversando com os irmãos. E quem conhece nosso irmão Adriano, né? Eu fiquei batendo papo aqui e de canto de olho olhando ele, vindo, né? E já vi um bicho já com um blazer de longe. E ele já vinha no manto. E ele no manto fica aleluiado. Acho que ele aumenta 50 quilos quando está debaixo da unção, né? Ele fica com o peito largo, grandão, abre as asas dele. E ele já vinha de longe. Eu lembro que eu estava conversando com alguém, ele foi chegando, eu falei, tem mistério. Ele, pastor, o jeitão dele, né? Pastor. Sob medida. Tenho isso como no coração como hoje. Fiz, ficou bom, ele fez. Aí ele começou a contar uma história. Eu falei, pastor, eu estava ontem uma experiência com Deus tremenda. Eu estava em casa sem R$1 no bolso. Peguei minhas apostilas do Rema, fui estudar sobre fé. E comecei a visitar os versículos tudinho de fé lá. Fé. Aí comecei a orar em línguas e Deus falou comigo. O teu problema não é fé, tu tem muita fé. O teu problema é falta de visão. Aí, pastor, eu peguei a moto e fui para o shopping.
E comecei a andar nas lojas mais bacanas que tinham lá. E quando eu passei nas lojas mais bacanas que tinham lá, tinha esse blazer lá. Eu olhei para ele e disse: eu vou vestir você. Aleluia! Essa história me abençoa muito. Essa história me abençoa muito porque o pastor Humberto falando comigo uma vez, ele disse: Júnior, quando tu tiver uma experiência com Deus, não fica na primeira lição, volta lá, que Deus, é igual as parábolas da Bíblia, né? Volta lá que tem mais história, tem mais manto lá. Eu gosto de visitar essa história porque eu fico pensando nos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que as palavras ainda não nos chegou à boca, mas o Senhor já conhece muito bem. Vamos olhar essa história da perspectiva de Deus. O cara só ia orar daqui a 12 dias, 13 dias por um negócio. Mas o que ele ia orar, Deus já estava preparado, guardando para eles. Isso não sei com você, mas isso mexe com a minha fé. Tem coisas esperando em Deus só a gente chamar a existência. Tem coisas esperando só você dizer: vem, Senhor, vem para minha mão, aleluia. Tem coisas só esperando a sua fé. Colher, chama, irmãos. Chama dinheiro, chama euro, chama dólar. Esperando a sua fé. Tem um lugar em Deus chamado está pronto. Aí eu fico pensando no papel da honra e da fé nisso. Quando você decide andar em honra, se prepara, Deus vai confiar a você resposta de oração de pessoas. Deus vai colocar na tua mão resposta. Tem coisas que pessoas estão orando, que Deus vai dizer: olha, guarda aqui para mim. Toma esse carro aqui, guarda esse carro aqui para mim. Toma esse apartamento, guarda esse apartamento aqui para mim. Vai chegar uma hora que você vai entregar. Toma esse terreno, guarda esse terreno aqui para mim. Pega essa viagem, guarda essa viagem aqui. Guarda esse bem para mim aqui. Não é seu, eu estou apenas confiando em você porque você tem um coração de honra. Mas tem alguém na terra orando, clamando a mim. E eu vou inspirar o teu coração para ser resposta de oração dele. Você começa a participar dos processos de Deus aqui na terra. As coisas grandes, as coisas pequenas. Eu lembro de falar sobre isso lá no Rio de Janeiro. Estava na igreja lá, batendo um papo com os irmãos, pregando sobre isso. E no final vieram 2 irmãos falar comigo. Um deles chegou para mim e fez: ei, pastor, esse negócio é muito sério mesmo. Esse cara aqui, ó, aí chamou o irmão, era um galegão alto. Esse cara aqui é o cara mais rico da igreja. Aí olhei para o cara confirmou que realmente era o cara mais rico da igreja. Ele tinha cara de quem era o cara mais rico da igreja. Ele fez: pastor, Deus não falou comigo para eu dar uma cesta básica para esse cara. Eu fiquei nervoso demais. Oxi, Deus, eu vou passar uma vergonha dessa nada. Dá uma cesta básica para esse cara. E o cara lá fez cara de quem? Era rico mesmo. E me ficou no meu coração: dá uma cesta básica, dá uma cesta básica. Aí eu fiquei nervoso, eu saí. Essa igreja era dentro de um complexo, de um shopping. Eu saí, pastor, e comprei 2 cestas básicas para acabar com a minha vergonha. Aí quando acabou o culto, eu fui falar com o cara: isso aí mesmo, tu crê em Deus? Porque Deus colocou no meu coração para te dar 2 cestas básicas. Diz que o irmão pegou aquela ali e fez: você me ajuda a colocar no carro? Aí foram colocar no carro. Eu lembro que o carro do cara era uma BMW X5. É carro para mais de 500 mil reais. É o carro que tu chega perto, passa a perna e a mala abre. O cara chegou, botou as 2 cestas básicas lá e foi embora. No outro culto, aí o irmão falou: conta o resto da história aí. Aí o cara se garantiu, né? Ele fez: pois é, pastor, eu estava voltando para casa. No meio do caminho vi um senhor de bicicleta. Eu abordei ele e disse: senhor, eu tenho 2 cestas básicas na minha mala. O senhor se incomodaria em recebê-la? Aquele senhor desceu da bicicleta, olhou para aquele homem e fez: meu amigo, eu saí de casa e minha esposa disse: meu filho, por favor, traga comida para casa. E eu subi na minha bicicleta e disse: Senhor, me ajude hoje a voltar com comida para o meu lar. Essas histórias, eu penso, irmãos, que devem nos ensinar. É que às vezes a gente não consegue compreender, parece até uma afronta. Mas quando você decide andar em honra, você começa a participar dos movimentos de Deus aqui na terra. As recompensas, alguém está orando, Deus começa a mover você. Às vezes não tem lógica, não tem sentido, vou dar para aquela pessoa, ele parece ter mais do que eu pareço precisar mais do que ele. Mas você entra no movimento de Deus. Nas respostas de orações aqui na terra. É importantíssimo para uma igreja ter uma cultura de honra, porque uma igreja onde tem uma comunidade que tem honra no coração, teremos respostas rápidas. A Bíblia fala que Deus trabalha por aquele nele espera. Qual é o trabalho de Deus? É encontrar pessoas que escutem ele, para que respondam àquele que está crendo nele.
Esse é o grande trabalho de Deus aqui na terra. Se Ele encontrar em nós uma comunidade, um povo que honra Ele, que é generoso de coração, nós seremos as respostas de Deus para as pessoas. Louvor pode vir. Essa história, a irmã sempre pede para eu contar, faz tempo que eu não falo dela. Mas foi um dia que nós fomos visitar a irmã Silene. A irmã Silene estava vencendo um combate do câncer de mama. Eu estava indo dar aula no Remo, e nesse dia eu fui dar com Rebeca. O pastor chamou e fez: Júnior, leva um valor de oferta da igreja para ela. Eu lembro que era uma quarta-feira, porque na terça-feira anterior tínhamos feito um treinamento, era uma reunião de ministros, e tinha feito uma reunião sobre o poder da visitação. Eu lembro que naquela reunião eu tinha feito um monte de protocolo de como se comportar na casa de alguém quando for visitar. Leia a Bíblia, faça uma oração. Eu tinha dado um monte de protocolo. Aí na quarta-feira fomos na casa da irmã Silene. Quando bateu lá, ela abriu a porta. Ela começou a chorar. Aí ela chorava, eu chorava também, Rebeca chorava também. E nada daquilo que eu ensinei o dia anterior eu pratiquei. Eu não abri a Bíblia, eu não orei por ela, só fazia chorar. Ela chorava, abraçava, a gente chorava de novo. As horas foi avançando, tinha que dar aula no Remo, precisava sair. Rebeca pegou o valor da igreja e completou com o valor que nós tínhamos. E abrindo aqui, eu lembro que dava um valor de 700 e pouco reais, 750 reais, algo assim, essa média. A Silene abriu o coração, ela fez: sabe, pastor, eu fui no hospital do câncer hoje e tinha uma mulher tão triste lá, que eu não sabia o que fazer por ela. E eu peguei uma coisa que eu tinha, eu tirei um sutiã estético que eu tinha e dei para ela, porque eu queria que ela se sentisse bem. E voltei para casa e amanhã tinha um exame que eu preciso fazer. Esse exame era 240 reais, esse valor eu lembro. E aqui na casa o Vavá está um tempo sem trabalhar e sem receber da empresa. A empresa estava atrasando salário e estava apertando a questão das coisas aqui de casa. Mas com esse valor, pastor, eu consegui comprar um outro sutiã estético. Eu consigo pagar o exame e completar o que estava faltando aqui em casa. Eu disse amém, Silene. Choramos mais ainda, nos abraçamos. E eu lembro de entrar no carro, e foi isso que me marcou, que a rua lá era dela bem larga. Ela ir para a porta da casa dela. E quando eu baixei o vidro, ela fez: Ei, Júnior, hoje Jesus visitou a minha casa. Aquela expressão dela, a alegria dela. E eu fico pensando: eu não orei, eu não li a Bíblia, eu não profetizei, só fomos lá. Eu lembro da Joyce Meyer, que ela disse que Deus fala pelas mãos dos generosos. Você pode ser Jesus para alguém. A sua presença lá, você não precisa ter uma doutrina bíblica para entregar a ninguém, uma exortação para entregar a ninguém. Se você decidir honrar as pessoas, se prepara, Jesus vai se manifestar através de você. É tão bom ser recompensado por Deus, ser abençoado por Deus, mas como é bom ser a recompensa de Deus para alguém. Essa é a maior honra que você pode ter aqui na terra. Jesus levantar você para ser a honra dele para alguém. Que honra é ser usado por Deus. Que honra é alguém olhar para você e lembrar de Jesus. Que honra é alguém orando algo em secreto, e aí você vem e diz: olha, eu senti no meu coração, eu tive essa imagem, eu lembrei de você. E você diz: meu Deus. Para a pessoa não é só um presente que ela ganha, é um encorajamento de fé. Eu quero te propor isso. Seja a recompensa de honra de Deus para alguém. Seja a resposta de Deus. Seja um encorajador, seja alguém que promove, alguém que levanta, alguém que ama alguém. Você pode ficar em pé. Aleluia. Isaías 61, versículo 7. Isaías 61, versículo 7. Aleluia. A palavra do Senhor diz: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão da herança. Exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Veja, em lugar da vergonha, Deus tem uma resposta. Qual é? Dupla. Sabe, irmãos, eu creio que a unção que você honra é a unção que você recebe. Se você recebe um profeta no caráter de profeta, você receberá o galardão de profeta. Se você honra um justo, como um justo. Quem são os justos? Nossos amigos, parceiros. Existem profetas, pastores, ministros que Deus colocou na tua vida, que sobre eles tem uma unção. Mas também existe algo de Deus no irmão que está do teu lado, na tua frente, atrás de você.
A Bíblia fala até um pequenino, se você honrar ele, dando um copo de água fria, tem um sistema de recompensa de Deus para você. Quando você decide no seu coração, eu quero tratar alguém de maneira especial, eu quero demonstrar que eu honro a Deus honrando o meu irmão, se prepara. Você está se colocando no lugar onde os sistemas de recompensas divinos vai utilizar você. Essa semana sai daqui dizendo: Senhor, eu quero ser resposta do Senhor para alguém, eu quero abençoar alguém, eu quero ser generoso com alguém no hospital, no mercado, na lanchonete. Tem uma história que todas as minhas histórias eu já contei aqui, depois daqui eu saio contando fora. Mas em 2021 eu estava fui ser o paraninfo da formatura do Rema de Natal. E o pessoal me levou para tanto lugar bacana, chique. Teve um dia que os caras, vamos comer algo simples, eu quero comer um negócio simples, vamos para uma lanchonete. Pastor Beto Palhano, pastor Marcelo, qual o pastor dele, estava eu e Ravel, que hoje é o pastor lá de Boa Viagem. Chegamos lá e batendo papo, a gente estava rindo muito. Aí chegou uma atendente, Maria. Maria viu a gente conversando, viu a gente fazendo cada pergunta lá sobre o cardápio. Ela fez: entendi vocês, a entradinha que vocês querem não está no cardápio não, vou fazer algo especial para vocês aqui. E ela foi nos tratou de maneira muito especial, super simpática. Mas na mesa, os pastores, a gente ficou falando muito sobre um texto da Bíblia chamado Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração. E cada pastor ali contava uma história de superação, de como foi importante na sua vida ter ficado livre da ofensa. E você precisa assistir a mensagem de hoje de manhã do pastor Ricardo. Maravilhoso, rica, profunda, vai limpar o teu coração. Você precisa, todo crente precisa ter a revelação que o pastor Ricardo entregou à igreja hoje. E a gente falava sobre aquilo, e no final, na hora de pagar a conta, aquela briga dos crentes, quem paga a conta, quem paga a conta. Aí o Marcelo se levantou e disse: não, você está na minha terra, aqui é comigo. Eu falei: Marcelo, já que você vai lá, faz o seguinte, chama a Maria aqui. Maria é atendente, eu tenho algo para fazer com ela. Quando veio, eu peguei um valor na carteira, lembro como hoje, R$50. Eu disse: Maria, isso aqui não é uma gorjeta não, isso aqui é uma oferta, não sei se você entende isso, mas eu sinto no meu coração fazer duas coisas por você, Maria. Uma é orar por você, e outra é te dar isso aqui como sinal de Deus para a tua vida. Ela pegou aquilo, olhava para mim, e eu comecei a orar por ela. Eu disse: Maria, Deus quer te dar um sinal de restituição na sua família, Maria. Deus manda você guardar o coração. E não só guardar o coração, guardar a língua também. Está falando muito, Maria. E começamos a orar sobre aquilo. E Maria chorava. E eu tive que me segurar para não dar uma gargalhada na hora, porque Maria estava com cílios postiços, a bichinha. E ela chorou tanto que os bichos descolou e desceu. Ela usava máscara, aquelas máscaras que estava usando aí. E a bichinha ficou falando e os bichos e os bichos abanando. E eu lembro de certo atendimento na mesa, eu olhar para Ravel e dizer: Ravel, que atendimento brilhante essa mulher. Dá vontade de elogiar ela para o gerente. Se eu tivesse uma empresa, eu contrataria ela. Atendimento simples, simpaticíssimo, desenrolada. Depois de orar e dar aquela oferta para ela, ela pegou na mão chorando. Ela dizia: pastor, sabe que hoje é o pior dia da minha vida? Quando eu vi aquilo, eu fiz: uau. Deu aquela engolida seca, olhei para Ravel, fiz: cara, um dos melhores atendimentos da minha vida está no pior dela. Ela dizia: hoje eu e meu marido decidimos pela separação. E o processo de divórcio foi muito doloroso para a minha vida, para o meu casamento e para a minha fé. Eu fiquei muito machucada. E eu entendo tudo que você orou. Quando você mandou eu guardar a língua, eu entendo muito bem o que você está querendo dizer. Eu falei muita coisa que não devia. Mas quando eu vi que vocês chegaram aqui, eu descobri logo que vocês eram 4 homens de Deus. Eu peço desculpa que eu vim muito na mesa, porque toda vez que eu vinha na mesa, eu entrava na cozinha, ia no lugar lá escondido, e eu falava com Deus: Senhor, tem 4 filhos teus lá na mesa, usa um deles para falar comigo. Eu fiz essa oração várias vezes, vindo aqui e voltando. E sabe, pastor, só em você dizer que Deus falou com você para falar comigo, só em saber que Deus ainda escuta a minha oração, não tem preço para mim. Naquele dia Maria voltou para Jesus. No outro dia ela estava na igreja lá conosco. Sabe, eu penso que nós podemos ser generosos com a nossa honra. Não só no ambiente de culto, aqui é o lugar que Deus vai treinar a gente, mas lá fora, na sociedade, na academia, numa lanchonete, no restaurante. Você pode ser Jesus para alguém.
a resposta de Deus para alguém. Quero terminar com esse texto, Jó 42, versículo 10. Nós cantarmos algo e praticarmos um pouco disso. Jó 42, versículo 10. A gente conhece a história de Jó, que foi tanta pressão, tantas perdas, mas tinha um momento que a dupla honra visitou Jó. Deus muda a história dele. Foram 9 meses de pressão, sendo amassado, mas depois que Deus visita ele, dá a ele dupla honra, 140 anos de prosperidade. Mas começa nesse momento. Diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando estes orou pelos seus amigos. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Verso 12. Então, 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio até 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas, filhos e filhas. Tudo o que ele perdeu ao longo dos anos, Deus foi dando a ele dupla honra e restituindo. Mas a chave da honra, da recompensa da honra vindo para ele, foi no dia que os amigos que até diziam para ele: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele ora ao Senhor: Senhor, abençoa os meus amigos. Quando ele começou a honrar os amigos, os céus se abriram, o favor de Deus veio sobre ele. Eu quero te convidar a nós encerrarmos esse momento dando honra a Deus, honrando os nossos amigos. Sai daqui semeando honra em alguém. Ora por alguém hoje, pelo teu esposo, teu marido. Gratidão é uma expressão de honra. Seja generoso com a sua honra. Abraça alguém hoje aqui. Dá uma oferta, dá um presente, dá um livro, dá uma mensalidade do Rema, dá uma viagem. Faz o que o Senhor Deus inspirar no teu coração. Mas seja alguém generoso com a sua honra. É a maneira principal de nós honrarmos a Deus, honrarmos os filhos dele.